E eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Só um detalhezinho que parece sem importância, mas é bom a gente falar da forma certa, né? A gente vê muitas pessoas falando 1 Samuel, né? 1 Samuel, 1 Crônicas, né? Mas no Antigo Testamento são livros. Então, por isso que é no masculino, primeiro. Já no Novo Testamento nós temos as cartas. Por isso que é primeira Coríntios, 2 Coríntios, Pedro, né? E por aí vai. 1 João, 2 João. Então, um detalhezinho. Se cair na prova, você já está ciente. Sim ou não? Pronto, a gente tem que ir a cada dia aprendendo, né, meus amigos? Então, nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 1. É esse texto que nós vamos ler juntos. Eu estava orando e Deus me levou esse texto, e eu quero pensar com você sobre algumas lições lindas nesse texto que é muito belo. Nesse texto que é lindo, nesse texto que é maravilhoso. Só desse primeiro capítulo poderíamos fazer mensagens específicas, porque tem muita coisa linda acontecendo no primeiro capítulo de Samuel. Mas hoje nós vamos fazer um panorama geral, rápido, prático, direto, vou procurar ser breve. Hoje Teca não pôde vir comigo, Duda não pôde vir comigo, Gustavo não pôde vir comigo, ainda bem que eu tenho uma família aqui, né? Amém. Eu falei, rapaz, hoje eu saí de casa, está faltando alguma coisa, né? Mas amém. Estão arrumando as coisas lá, a Duda estava muito cansada, Gustavo com compromisso, enfim. Mas vamos ler juntos o texto de 1 Samuel, capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor tinha deixado Ana sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? E por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu queria ter essa coragem de Eucana, pensa num homem de uma autoestima elevada, não é? A mulher com uma necessidade dessa, ele fala, eu não sou suficiente? Olha, homens, nós precisamos aprender com Eucana, hein? Rapaz, que homem confiante, ousado. Mas vamos lá. Será, Ana, que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló,
Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou muito, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os lábios dela se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar bêbada? Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, não. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu não bebo vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e grande a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Vou continuar a leitura. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor sacrifício anual, e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor, e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Que texto lindo, hein? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós, Pai, queremos que o Senhor continue falando conosco. Pai, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti. Estamos aqui adorando, engrandecendo o Seu nome, mas também queremos ouvir a Tua voz por meio da palavra. Fala conosco, Senhor.
Fala conosco nessa noite. Que a tua palavra traga direção, que a tua palavra traga ânimo, que a tua palavra traga vida, que a tua palavra traga respostas nessa noite. Pai, nós precisamos da tua voz. Não há, Senhor, respostas humanas que possam, meu Pai, nos dar a direção de que precisamos. Mas a tua palavra é poderosa, a tua palavra é linda, a tua palavra é viva, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, nessa noite, nós nos colocamos diante da tua palavra, que toda inquietação, que toda distração, que tente nos atrapalhar nessa noite, que caiam por terra, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. 1952, um homem chamado Edmund Hillary, ele mostrou para o mundo da sua época que ele tinha um grande sonho. E o sonho dele não era um sonho pequeno, era um sonho extremamente ousado, que poucas pessoas tiveram até aquela época coragem de dizer que tinha aquele sonho. Hillary tinha um sonho de escalar e chegar ao topo do maior monte que o mundo já conheceu. O Monte Everest. O Monte Everest tem 8.849 metros de altura, minha amiga Marta. Pensa. E Edmund Hillary decidiu que ele ia fazer tudo o que pudesse para realizar aquele sonho. E em 1952, ele deixou público aquele sonho que ele tinha, e ele foi fazer a escalada do Everest. Entretanto, ele não havia se preparado adequadamente. O desafio era muito maior do que ele tinha pensado, e ele fracassou. Ele tentou a primeira vez e ele fracassou. A biografia dele diz que meses depois, ele foi convidado a dar uma palestra para falar desse sonho tão ousado, que até aquele momento, pessoa alguma tinha declarado publicamente que tinha aquele desejo, que tinha aquele sonho. E a biografia de Hillary conta que quando ele chegou no auditório dos Estados Unidos, onde ele foi dar a palestra, o pessoal colocou um cartaz, assim, um banner, que tinha foto do Monte Everest. E a biografia dele diz que ele estava aqui discursando para aquela grande plateia, e em um momento ele parou de falar à plateia, e olhou para aquela figura que estava ali, bem no auditório onde ele estava, e ele começou a falar ao Monte Everest. E a biografia dele conta que ele disse assim: Monte Everest, dessa vez você me venceu. Só que você já cresceu tudo o que deveria crescer. E eu ainda posso crescer. E voltou e continuou dando a palestra. E a história conta, isso é fato histórico, que menos de um ano depois, ali ele saiu, se preparou, e menos de um ano depois, esse cara entrou para a história como o primeiro homem a colocar os pés no pico mais alto do mundo, chamado Monte Everest. Um sonho, uma impossibilidade humana, um fracasso, mas alguém que decidiu deixar um legado de perseverança. Alguém que decidiu não sepultar o seu sonho na cova da impossibilidade. E hoje, meus amigos, diante desse texto que nós lemos, eu quero falar um pouco sobre sonhos. Eu quero falar um pouco sobre nós não desistirmos dos sonhos que nós temos. Porque nós estamos, por exemplo, em termos temporais, estamos a um mês para acabar o ano. Certamente, muitos de nós, se não todos, teve sonhos neste ano que não foram atingidos. Muitos de nós tentaram, mas fracassaram. Alguns desistiram, alguns permanecem tentando, outros já abandonaram o sonho. Eu não sei em que grupo que você se encontra, mas nessa noite, a palavra de Deus para mim e para você é: não desista do sonho que Deus colocou no seu coração.
Não desista do propósito de Deus para a sua vida. Não desista para aquilo que Deus já sinalizou que vai realizar na sua vida. Não desista. Não volte atrás, não abandone. Quando a gente olha essa história de Edmund Hillary, esse cara fez um marco histórico. Esse cara fez algo impensado. É tipo aquela frase que a gente conhece há muitos anos, né? Era impossível até que alguém foi lá e fez. Não tem uma frase que é mais ou menos assim, né? Eu não me lembro agora exatamente. Como é que é? Top. Olha que frase linda. Sem saber que isso que nós lemos, fiz questão de ler o capítulo inteiro. Mas o texto que nós lemos diz que Ana era estéril. E era estéril não por uma maldição, não por um pecado que ela tinha cometido, porque naquela cultura, quando a mulher era estéril, era visto como uma maldição. Muitos diziam que era uma maldição da família, outros diziam que era um pecado que aquela pessoa estava cometendo. Enfim, havia várias ideias para descrever o porquê da esterilidade. Mas o texto que nós lemos diz que Ana era estéril porque Deus havia fechado a madre dela. Então nós estamos diante de um texto que nos mostra alguém que tem um sonho legítimo, mas esse sonho está sendo adiado. Quando a gente olha o contexto de 1 Samuel, top, perfeito, obrigado. Eu achei que era café, mas muito obrigado. O Gustavo, ele veio aqui com esse celular. Você veio assim com tanta gentileza, né, que era para não falar, mas foi tão bonita sua ação que eu vou falar. É porque eu fui ali colocar o microfone. Essa é a melhor dipirona que eu já tomei. Nossa, que ruim. Bebe água, né? É quando a gente falava para os meninos, não é ruim não, guti-guti. Não é assim? Guti-guti, não dá não. Eu fui colocar o microfone, eu falei para ele, meu amigo, eu estou com tanta dor de cabeça, não sei o que foi, eu estava aqui até orando para Deus trazer cura. E eu creio que enquanto a gente está aqui, Deus vai curar. Aí pronto, só falei isso. Aí agora ele veio com o celular, com o pastor, uma dipirona, se o senhor quiser. Isso é maravilhoso, não é o cuidado? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Gustavo? É lindo ou não é isso? É maravilhoso isso. Isso é uma cultura. Isso é uma disposição. Parabéns, Gustavo. Obrigado, viu? Que Deus retribua na sua vida essa linda ação que você fez. O contexto que nós estamos, meus amigos, o povo de Israel está no momento de transição. Eles estão saindo do governo dos juízes e vão entrar para o governo dos reis. Até aqui, o povo de Israel vive uma teocracia, em que o próprio Deus, pelo menos em tese, está à frente do povo. Embora quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vê que há uma frase no livro de Juízes que se repete algumas vezes, que fala assim, e o povo estava fazendo tudo conforme bem queria. A frase que diz, e o povo fez o que era mal perante os olhos do Senhor, ela vai se repetir muitas vezes no livro de Juízes. Mas agora, 1 Samuel vai inaugurar um momento de transição, porque o povo estava vivendo um momento de esterilidade espiritual. Essa esterilidade de Ana é uma metáfora perfeita para o que estava acontecendo com o próprio povo de Israel, que estava longe de Deus. O sacerdócio da época, Eli e seus filhos, estava corrompido. Estava bagunçado, tinham perdido, a glória do Senhor praticamente estava prestes a se perder, como o livro vai demonstrar. Então, o momento era um momento desafiador, e nós temos um personagem central, que é Ana, que tem um sonho,
E que ela, mesmo diante dessa prorrogação, desse adiamento do sonho, mesmo diante das dificuldades que nós vimos, e vamos falar um pouco disso, Ana não desistiu. E hoje, quando eu estava orando antes de vir para cá, Deus falando comigo, muitos estão desistindo de sonhos legítimos, de sonhos que agradam a Deus, porque tem sonhos que nós temos, mas que não são sonhos de Deus. E quando os nossos sonhos não são sonhos de Deus, via de regra, não vão se realizar. A não ser que muitas vezes a gente desobedeça, e aí a gente vive um caos. Mas a maioria dos nossos sonhos que são legítimos, que agradam a Deus, nós temos que persegui-los, nós temos que ir atrás. Eu sei que quando um sonho é adiado demais, isso vai consumindo a nossa motivação, isso vai consumindo a nossa fé, vai nos gerando desânimo, é normal, nós somos seres humanos. Mas essa palavra de hoje é para dizer, não desista. Volte a crer, volte a apresentar ao Senhor, volte a fazer o que você precisa fazer, porque Deus, no tempo dele, no tempo perfeito de Deus, Ele vai agir, Ele vai fazer. Ana tem um sonho legítimo, e veja que Ana apresenta esse sonho legítimo e impossível a quem poderia realmente fazer a diferença. Mas, quando a gente olha para o texto, quando os nossos sonhos são adiados, por que os nossos sonhos são adiados? Veja que quando a gente olha para o texto diz, olha, a realidade dela era uma realidade de dor, de aflição. O texto fala de amargura de alma, de aflição, de irritação que ela sofria de Penina. A realidade dela era uma realidade de opróbrio. Na cultura da época, uma realidade de maldição. Olha o contexto. Mas por que Ana até esse momento não tinha recebido o sonho, o filho? Quem é o agente que estava adiando esse sonho? O texto deixa claro, no verso 5, diz que não é uma doença, não era uma maldição, não era um pecado. O texto no versículo 5 que nós lemos deixa claro, Deus a tornou estéril. Olha como isso é difícil para nós. Deus até aquele momento tinha decidido Daniel dizer, Ana, não é agora. E nós precisamos, meus amigos, ter humildade para nos submeter à soberania de Deus. Porque eu sei, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é poderoso, mas tem hora que Deus vai dizer não. Para os sonhos mais legítimos que nós tivermos. E Ele não tem que nos dar satisfação. Eu sei que isso numa cultura que muitas vezes coloca Deus como um mordomo, um entregador de mercado livre, que acha que pode ordenar, declarar, e Deus é obrigado a fazer. Tem gente que fala, ó Senhor, meu crédito que eu tenho com o Senhor. Meu Deus! A gente já conversou sobre isso, né? Senhor, eu já vi gente orando assim, ó, pastor Tiago, se eu tenho crédito, e eu na minha cabeça, não tem. Não tem. A nossa dívida, irmão, é grande. É ou não é? Se Deus for falar, então você quer falar de crédito? Você quer falar de razonete contábil? Vamos colocar aqui na balança. Irmão, o texto deixa claro que Ana era estéril porque havia um agente que estava adiando. Quem? Deus. Então a pergunta que talvez nós temos que fazer é, por que Deus adia nossos sonhos?
Porque era um sonho legítimo, sim ou não, irmãos? Filhos são herança do Senhor, filhos são bênçãos do Senhor, leve para a sua realidade. Talvez o seu sonho é uma cura, talvez o seu sonho é alguém da sua família que se converta, talvez o seu sonho é uma porta aberta, é um casamento, talvez o seu sonho é você exercer o seu ministério, eu não sei. Um sonho legítimo, mas aqui está claro que Deus havia adiado. E a pergunta que nós podemos fazer é: por que Deus adia sonhos? As respostas são inúmeras, mas algumas coisas eu anotei. Primeiro, Deus adia sonhos para que possamos compreender, escute, que o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Amém, glória a Deus. O Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Ana tinha um sonho adiado, mas não abria mão de estar perante o Senhor. Ano após ano ela estava onde? Em Siló, que naquela época, veja que até aqui não havia Jerusalém como o centro da adoração. Siló era o centro da adoração naquela época. Siló era o lugar de sacrifício, Siló era o lugar de adoração, Siló era o lugar onde se buscava a presença do Senhor. Ana não tinha a bênção de Deus ainda que ela pedia, mas ela não abria mão do Deus da bênção. Então, enquanto você não tiver o sonho realizado, não abra mão do Deus da bênção. Deus pode adiar um sonho, meus amigos, para que possamos compreender que o Deus da bênção é melhor. Existe na Bíblia uma pedagogia da dor, do sofrimento. Eu gostaria que não fosse assim, mas é fato que ela está lá. E normalmente a dor e o sofrimento nos aproximam de Deus. Sim ou não? É a época que a gente mais busca. E se você olhar na sua vida como parâmetro, olhar na história bíblica, você vai ver isso. A época que o povo mais se desviou foram nos tempos de paz. Quando é que o povo se aproximava? Quando é que o povo clamava? Perseguição. Se você ler o livro de Juízes, como eu comentei, o povo estava em paz. Aí o texto diz: e eles fizeram o que era mal. Aí Deus quebrou o princípio. Deus permitia que o inimigo os atacasse. Eram atacados, vencidos, e o povo clamava ao Senhor. E aí Deus levantava um libertador, um juiz. E aí o povo ficava na bênção. E daqui a pouco, o povo tornava a fazer o que era mal. Então hoje, Deus está dizendo, um dos motivos pelos quais o sonho pode ser adiado, é para nós entendermos que ter Deus é maravilhoso, é suficiente, é abençoado. Deus adia sonhos para que Ele ocupe o primeiro lugar em nossa vida, em nosso coração, em nossa agenda. Porque muitas vezes, irmãos, veja, nós não conhecemos o nosso coração. Quem conhece é Deus, Deus está vendo lá na frente. Deus sabe das nossas motivações. Tem muita coisa que Deus não nos dá para nos proteger, para que a gente não se perca. Porque se Deus entrega, irmãos, fora do tempo, nós trocamos o sonho por Deus. Passamos a idolatrar o sonho, passamos a viver agora pelo sonho e nos esquecemos de Deus. Então muitas vezes Deus vai adiar sonhos para que Ele ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Mas por que ainda Deus adia sonhos? Quando a gente olha a vida de Ana, ela continua se consagrando, ela continua orando. Esse é o nosso desafio, é continuar buscando a Deus, orando, se consagrando, mesmo diante de um sonho adiado. Esse é o nosso maior desafio. Deus adia sonhos para que tenhamos a disposição de consagrar-nos a Deus e consagrar a Deus o melhor que tivermos. O sonho foi adiado, foi adiado, foi adiado. Imagina, na hora que Ana recebe, na hora que ela recebe a palavra, porque não foi nem um sonho,
Não foi nem a realização ainda. Na hora que Ana recebe a palavra profética de Eli, ela fala o quê? Eu vou, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der esse menino que eu estou pedindo, o que é que eu vou fazer? Eu vou devolver a Deus. Olha que coisa. É Abraão, esperando 25 anos, porque em Gênesis 12, né? Quando Deus fala com Abraão, ele tem 75 anos. Quando o menino nasce, ele tem quantos? 100 anos. Aí quando você lê ali Gênesis 21, 22, eu não me lembro bem, Deus acorda ele e fala, vai lá, sacrifica o menino como a gente conhece. O que ele fez? Foi. Ou seja, demonstrando que ele queria sim um sonho, mas mais do que o sonho, ele queria o Deus que abençoa. Mais do que o sonho, o coração dele estava em quem? Em Deus. Então muitas vezes, amigos, Deus vai adiar um sonho para tratar o nosso coração. Para que a gente não se perca, meu amigo Leandro. Para que nós não nos percamos no sonho. Porque Deus, Ele conhece lá na frente. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele vê antes, vê tudo. Ele conhece tudo. Você acha? Quantas vezes eu já vi aqui em Brasília mesmo? Às vezes, eu vi uma vez um cara até que era muito próximo a mim lá no Ministério Público. Filho dele completou, filho de um amigo, né? Na verdade uma pessoa próxima. Isso ficou conhecido muito à época. Muito conhecido à época. Filho dele acabou de completar 18 anos. Na verdade, antes de completar 18 anos, já tinha uma BMW da mais top na garagem. E está tudo certo. O menino completou 18 anos, foi lá, tirou a carteira e tal. Quando pegou a BMW no primeiro dia, saiu lá em Brasília, não sei se foi na Esplanada na época, bateu o carro, rachou a ave no meio, morreu o menino. Pensa. E aí isso, a época gerou uma discussão. Assim, será, meu amigo pastor Raul, que ele tinha maturidade para ter aquele carro? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós às vezes fazemos isso. Eu nunca me esqueço quando uma vez eu dei um carrinho para o Gustavo, ele tinha uns 3 anos, sei lá, 4 anos. Eu dei um carrinho de controle remoto para ele. Aí comprei o carrinho e tal, dei de aniversário para ele, aí fui trabalhar. Quando eu cheguei um dia, o carrinho estava todo assim, acho que ele deu a unção do mecânico nele. Ele desmontou tudo. Mas desmontou daquele jeito que não dá para montar. Quebrou tudo o carrinho, roda para um lado, era o outro. E a rodinha que era para andar, ele estava chutando assim a rodinha, deu uma ira. Poxa, Gustavo, como você faz isso e tal? E eu fiquei muito irado. Aí eu peguei e fui juntar os destroços. Quando eu fui colocar assim na caixinha do carrinho, estava assim, não recomendado para meninos com menos de 10 anos. Aí eu, tá. Gustavo, tem nada a ver não, né, meu filho? A gente não tem amor a bens materiais não, né? Tá tudo. De quem foi o erro? Meu. Porque eu dei algo para ele que ele não tinha capacidade para receber, sim ou não? Agora você acha que Deus vai fazer isso? Eu sei que a gente fica chateado. Quando a gente está esperando, a gente quer muito algo, um sonho legítimo. Diga comigo, um sonho legítimo. É muito provável que o sonho que você está esperando de Deus é legítimo. Mas até para sonhos legítimos, até em sonhos legítimos nós podemos nos perder. E Deus que conhece o hoje e lá na frente pode dizer, opa, pode dizer, não é para agora. Ou ele pode dizer, não é para você. Pode dizer isso para um relacionamento, pode dizer isso para uma porta, pode dizer isso para uma sociedade, pode dizer isso para uma decisão importante. Deus pode dizer, porque Ele é soberano. Então por que Deus adia sonhos? Porque Deus pode querer nos mostrar que os sonhos dEle, no tempo dEle, são o melhor para nós. Os sonhos dele, no tempo dele, são o melhor para nós.
Você lembra quando José estava preso? José foi preso, aí ele tem lá aquela conversa com o copeiro e o padeiro e tal, os caras saem, e ele já imagina que ele ali sairia, quase que imediatamente. Porque os caras iriam se lembrar dele, falar dele para o faraó. Só que a Bíblia diz que ele fica mais 2 anos na prisão. Se José sai naquela hora, provavelmente ele ia se tornar um lavador de copos. Só que 2 anos depois, acontece toda aquela situação com o faraó, que tem os sonhos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então ele poderia ter saído ali e se tornado um copeiro. Eu sempre confundo, mas foi o copeiro que permaneceu vivo, né? Foi, não foi? O padeiro morreu, não foi isso? Enfim, depois você vai dar uma lida lá. Eu também, falar como Cláudio Duarte, eu também não sou obrigado a saber de tudo. Ainda estou com dor de cabeça. Mas foi mesmo, foi o copeiro que permaneceu vivo e o padeiro morreu. Que as aves do céu iam comer na cabeça dele. Então pensa, meus amigos, se ele sai naquela hora que ele queria, talvez não teria acontecido. Se Deus já tivesse entregado muitas coisas que você pediu, talvez você já não estaria mais na presença. Talvez você não estaria vivendo o projeto completo de Deus para a sua vida. Então os sonhos são legítimos, mas nós temos de entender o projeto, o plano, o tempo de Deus. Quando chega o tempo certo, o faraó tem um sonho, o cara lembra do José, o José vai lá, interpreta o sonho e se torna o quê? O governador do Egito. A realização de um sonho que ele teve anos atrás. Quando a gente olha para Ana, o sonho dela era legítimo, maravilhoso, mas o sonho de Deus sobre Ana era maior do que ela imaginava, porque enquanto Ana via um filho, Deus estava vendo um profeta que ia tirar a esterilidade não de uma mulher, mas de toda uma nação. Porque Samuel foi um profeta extraordinário, um juiz, um sacerdote, um reformador, um cara que ungiu Saul, ungiu o primeiro rei, ungiu o grande rei Davi, meus irmãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então muitas vezes Deus adia um sonho, porque a perspectiva dele é muito maior do que a nossa. Enquanto Ana via um filho, Deus via um profeta. Enquanto Ana via, vamos usar entre aspas, a cura de uma esterilidade, Deus via a cura da esterilidade de toda a nação. Por que Deus adia sonhos? Escute, Deus não realiza nossos sonhos, às vezes, porque Ele está preparando, parece muito clichê isso, mas é verdade, algo muito maior e mais elevado. Eu me lembro, quando Deus falou comigo sobre concurso público e eu estudei, e logo num dos primeiros concursos que eu fiz, eu fui aprovado. Lá no Ministério Público de Minas, em uma cidade chamada Paracatu. Cidade bem bonita. Paracatu. E eram 84 vagas, eu passei em 60 mais ou menos ali, posição 60 alguma coisa, e fiquei esperando e tal, e não fui nomeado. Na época não existia o que tem hoje, que se você for aprovado dentro das vagas, você já vai ser chamado, não existia essa ideia. Então eu fiquei esperando e tal, e eu fiquei muito deprimido, porque eu queria muito, eu já estava olhando lugar para morar lá e tal, enfim. Aí eu continuei estudando, aí fui fazer um concurso lá na Bahia, já contei isso aqui. Fui fazer prova, o cara arrumou um abençoado, que a gente viajou junto, arrumou uma pousada top, no Pelourinho, do lado do galpão do Olodum. A gente querendo dar aquela última revisada, e o batuque do Olodum. Quando começou, era umas 6 horas da tarde, aí eu falei assim pro cara da pousada, começou aí, né, um ensaio, mas assim, com aquela mente, assim, começou o ensaio, 2 horinhas, né?
Aí eu falei assim, mas lá para umas 8, aí eu pensei assim, umas 8 termina, mas eu falei, vou tipo Pedro, né? 3 perdões? Não, vamos falar 7. Eu falei, umas 10 horas termina? Ele falou, 10 horas de quê? Eu falei, da noite, ué. Ele, não, rapaz, esse ensaio aí começa agora, vai terminar 8 horas da manhã. Pensa, irmão. Agora, pensa bem. Hoje eu tenho essa clareza. Na época eu não tinha essa clareza. Deus me mandou ir para a Bahia fazer concurso? Deus me mandou ir para Paracatu? Fui para Goiânia. Fiz a prova do TRT de Goiás, passei também. Aí tinha uma prova de digitação. Aí eu fui fazer a prova de digitação, treinei e tal, era tranquilo. Treinei, estava bem preparado para fazer a prova. Fui dormir lá na casa da tia da Teca, lá em Goiânia e tal. Acordei bem cedo. Aí ia pegar na época nem existia Uber, pegar um mototáxi e tal. Aí o tio da Teca falou, não, é pertinho aqui. Pertinho. Nunca acredite quando o goiano fala que é pertinho. Não é. Não é. Tá? É simples assim. Você fala, olha, a gente vai permanecer amigo, mas você não está falando a verdade. Pertinho aqui. Quando a gente saiu, Ramon, da rua dele, parece uns prédios que tem águas claras, que o pessoal diz que quando você sai na garagem já tem engarrafamento dentro do prédio. Aí eu falei, o que está acontecendo? E, rapaz, não sei, hoje está um engarrafamento diferente. Amigos, eu cheguei atrasado. Pensa, cheguei atrasado para fazer a prova. Aí falei com o cara, contei toda a minha história desde a minha 4ª geração. Aí ele falou assim, ó, eu vou deixar você entrar, você vai chegar, você vai sentar onde tem um computador e eu vou soltar o relógio. Era 6 minutos para fazer a prova. Você digitar o texto e fazer a planilha que eles pediam para fazer. E eu muito nervoso, imagina o nervosismo que eu estava. E eu estava bem preparado. Aí eu sentei e tremendo. O dedo não ia, o comando não ia. Aí eu comecei, Wellington Cícero Antunes do Nascimento. Acabou 6 minutos. Sério. Eu digitei praticamente o meu nome. Porque eu estava tão nervoso. Hoje eu vejo isso com alegria, com humor. Mas e quando você está vivendo? E você que está aqui, quantas reprovações? Eu não estou falando de concurso agora. Eu estou falando do tempo de espera. Hoje eu tenho clareza, Deus não me mandou ir para Goiânia. Você entendeu o que eu estou dizendo? Deus só estava adiando um plano para que hoje eu pudesse viver um plano muito maior, esse que eu estou aqui. Você acha que se eu tivesse ido para Goiânia eu estava aqui hoje pregando? Eu estava conduzindo um propósito vocacional espiritual que eu estou fazendo hoje? Não estaria. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso, meus amigos. Então Deus, ele adia sonhos, porque a perspectiva de Deus é muito maior do que a nossa. Só que quando a gente está vivendo e os nãos da vida vão chegando e batendo na nossa porta, a gente se estressa, a gente desiste, a gente reclama, a gente murmura, a gente fica chateado com Deus, a gente bloqueia Deus. Então também não vou exercer meu ministério, então também não vou para a igreja. Você acha que Deus vai ficar bem deprimido com isso? Irmão, não vai. Quem perde somos nós. Quando você olha para a vida de Ana, você vai ver que, além de ela passar por esse adiamento, olha o que Ana passou, meus amigos. Porque quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, quando você tem algo, infelizmente, muitas vezes você se depara mais com pessoas que te atrapalham do que te ajudam. Às vezes os de dentro de casa não te ajudam, não acreditam, não te apoiam. Eu lembro, ainda só fechando esse assunto do concurso, eu fiquei 2 anos estudando, estudava de madrugada, colocava o pé na bacia de água gelada para não dormir, que eu trabalhava às vezes no shopping o dia inteiro, chegava em casa 10 horas, morando de favor na casa da minha sogra lá na QNG.
Aí eu cansado, falei, não, mas eu tenho que ir atrás do meu sonho. E estudar e tal, e aquela luta e reprovação, foram 15 reprovações. Aí eu nunca me esqueço, Ingrid, e eu morando dentro da casa da minha sogra. No dia que eu passei, que eu peguei a aprovação, tal, saiu minha nomeação, eu cheguei em casa feliz da vida, chorando, a minha sogra, olha, eu amo a minha sogra. É sério, tem gente que tem problema com sogra, eu não tenho. Pensa numa sogra top, é a minha. Mas tem hora que ela fala umas coisas assim, aí sim eu vou dizer, sogra, a senhora tem crédito. Cara, minha sogra como ninguém viu. Aí ela, meu genro, mas você tem sorte, hein? Irmão, eu quase perco meu réu primário. Eu falei, eu não vou poder tomar posse, né? E Ana, o texto diz que havia aqueles que eram quase que destruidores de sonhos. E nós temos que identificar essas pessoas. Às vezes dá para a gente se desviar delas, às vezes não dá. E se você tem um sonho, você vai ter que aprender a lidar com isso. Você vai ter que lidar com a oposição, você vai ter que lidar com a dificuldade, você vai ter que lidar com pessoas que não acreditam em você. O texto que nós lemos diz que todo santo ano, Ana ia adorar o Senhor, ela estava indo para a casa do Senhor, e Penina a irritava. É interessante que a palavra Penina, entre outras traduções, significa pedra preciosa. Olha que preciosidade. Você quer, Valéria, uma pedra preciosa dessa? Uma pedrinha preciosa. Só que Ana, meus irmãos, tinha um sonho legítimo, e ela não estava disposta a abrir mão. Aquilo que Penina fazia poderia empurrar muitos para o desânimo, mas Ana não, empurrava ela para o altar, empurrava ela para a presença, empurrava ela para a oração, empurrava ela para Siló. Os destruidores de sonhos na vida de Ana, Penina, a provocação, que tinha muitos filhos e ficava jogando isso na cara de Ana. Imagina, irmãos, imagina, olha, eu tenho filho, você não tem, ó, você é estéril, imagina isso, que coisa mais degradante, desumana. Mas Ana não estava disposta a abrir mão do sonho. Além da provocação de Penina, o que nós vimos no versículo 8 do texto que nós lemos? O próprio marido dela. Tudo bem, foi um ato impensado. Às vezes a gente fala umas coisas que não... Eu até contei isso aqui ontem no culto de casais, que eu falei uma coisa para até com um dia desse aí. Nossa, foi um ato impensado, sabe? Talvez foi isso que Eucana fez. Porque Eucana, enquanto Penina provocava, tem aqueles que nos provocam, que nos questionam, que não acreditam. Veja, olha os 3 níveis de provocação que Ana vai passar. Penina a irritava, zombava dela porque ela não tinha o filho. Quando você vê o marido dela, se você olhar a fala de Eucana, é uma fala chamando a conformação, tipo, se conforme. Olha, eu sou melhor do que 10 filhos, Ana. Tudo bem que era um bom marido, eu não tenho dúvida, cuidava dela, honrava ela, mas Ana não queria um marido apenas aqui. O marido não ia suprir, e às vezes, irmãos, por mais que a gente tenha pessoas, marido, amigos, pastor e tal, tem coisas que só Deus pode suprir. E nós temos que entender isso. Então a palavra de Eucana é tipo assim, Ana, se conforma com a esterilidade. Não tem pessoas que falam isso pra gente? Se conforma. Deixa isso para lá. Só que tem um terceiro nível ainda, que está no verso 14. O texto diz que Ana estava tão amargurada, tão afligida de alma, que ela começou a orar, e os lábios se moviam, mas ela orava apenas com o coração. Os lábios se moviam, mas não saía palavras. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli, ao ouvir aquilo, falou assim, Ana,
larga essa cachaça. Poxa, Ana, tu vem bêbada para o templo. Você está entendendo? Tipo assim, você está louca. E quantos de nós, você imagina, se o Hillary não foi chamar a mão, eu estou aqui nessa noite para dizer, não abra mão do sonho de Deus para a sua vida. Não desista, volte a apresentar ao Senhor, volte a orar, volte a buscar, não desista. O sacerdote fala assim, Ana, você está bêbada. Ana, o que é isso? E além desses provocadores, destruidores de sonho, tinha a dificuldade interna que ela passava. Porque o texto que nós lemos, versículos 10 e 11, diz que ela estava amargurada e com aflição na alma. Estava cansada de esperar. Mas eu quero dizer de novo para você, meu amigo, minha amiga que está aqui nessa noite. Não desista. Não desista. Eu sei que bate o desânimo, bate o cansaço. Mais um ano, pastor. Mais um ano. Deus está no controle. Nunca se esqueça. Fora do seu controle não significa fora do controle de Deus. Você pode dizer isso, fora do meu controle, não significa fora do controle de Deus. Pastor, o que fazer então? Diante dessa realidade, o que fazer? Primeiro, os versos 9 e 10, mostra que Ana continuou orando, buscando, crendo, apesar da demora e da pressão. Se você olha os textos 9 e 10, diz que Ana vai a Siló, para o lugar de adoração. Ah, mas eu estou tão chateado, eu não vou mais para a presença de Deus, eu não vou ter mais meu momento devocional, eu não vou mais orar, eu não vou mais para a igreja. Irmão, se está difícil com Deus, imagina sem. Já parou para pensar? Sim ou não? Ana nos ensina que nós não devemos parar de orar, de crer, de buscar a intervenção soberana e sobrenatural de Deus. Ana continua, o texto diz que Ana foi para lá, Ana se levantou, Ana se fortaleceu, Ana comeu e Ana orou. Então hoje, nós precisamos voltar, talvez você já tinha desistido. Volte a apresentar aquele para quem nada é impossível. Nós devemos continuar crendo na intervenção soberana e sobrenatural de Deus. Mas além disso, nós devemos abrir o nosso coração para crer na promessa infalível da palavra de Deus. Aqui está a promessa infalível. Homens falham, mas a palavra de Deus não falha. É por isso que você tem que ter clareza se as promessas que você aguarda, se foi Deus que fez. Quando eu estava estudando para esse concurso que eu te falei, eu reprovei 15 vezes. E tive vontade de desistir. E o que não me permitiu desistir, principalmente foi a convicção que Deus tinha falado comigo. Você está entendendo, amigos? Deus tinha falado comigo. É interessante que Ana está lá fazendo essa oração, que só movia os lábios, Eli achando que ela estava embriagada. Quando ela fala, não, meu Senhor, não é isso. Eu não sou ímpia, eu não sou uma bêbada. Não, eu estou orando. Eu estou abrindo a minha alma amargurada ao Senhor. Talvez você precise falar isso para Deus. Você está chateado, você está amargurado ou amargurada? Fale para Deus. Mesmo Eli estando vivendo um sacerdócio bagunçado, a palavra profética que saiu era válida. Porque o texto diz que ele dá uma palavra. Olha, eu vou ler esse texto para a gente caminhar para concluir. Olha o que Eli disse no verso 17. Então Eli disse, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Isso é tão lindo, porque quando ele fala isso, veja, olha o verso 18. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, escute, e o seu semblante já não era
triste, porque a palavra profética trouxe vida. A palavra veio, irmão, trazendo, Deus vai fazer. Não desiste, Ana, continua, Ana. E eu quero dizer para você, não desista, continue apresentando o seu sonho legítimo a Deus. Se coloque de pé, para eu trazer o último tópico e a gente finalizar. Nós devemos abrir o coração para crer na promessa infalível de Deus. A palavra profética foi um remédio para a alma de Ana. O texto diz que Ana sai dali, volta para casa, tem relações com seu marido, e Deus se lembra dela. E o texto diz, e Deus se lembrou de Ana. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Que mulher maravilhosa, extraordinária, que nos ensina a perseverar. Em uma época que se celebra a desistência. Em uma época que tantas pessoas começam e não terminam. Em uma época que tantas pessoas que passam pela primeira frustração, já abandonam tudo, abandona casamento, abandona ministério, abandona sonhos, abandona propósitos. Nessa noite, Deus está dizendo para mim e para você, não desista. Não abandone, continue crendo. Apresente novamente ao Senhor. O texto diz que Ana recebeu a promessa. O sonho veio, foi realizado, e ela foi a resposta. O sonho de Ana, Leandro, o sonho de Ana, Aziel, foi a resposta de Deus para uma nação. No tempo de Deus. Você está entendendo, irmãos? Esse ano ainda não acabou. A gente acabou a série agora, né? Quinta. Ainda este ano, e eu continuo crendo, que ainda este ano nós vamos ver milagres aqui. Ainda este ano. Então hoje, meus irmãos, essa reflexão é para nos fazer voltar a acreditar. A confiar na soberania de Deus. A não desistir diante dessas dificuldades. O nosso Deus é maravilhoso, é um Deus de milagre, é um Deus de impossíveis. Veja, Hillary foi lá e fez algo impossível aos olhos humanos. Hoje muitas pessoas vão e fazem, mas esse cara foi lá e inaugurou algo que ninguém imaginava. E traga isso agora para o reino de Deus. Nós servimos a um Deus do impossível. Enquanto o louvor vai ministrar essa canção, eu quero que você ore. Faça uma oração sincera ao Senhor. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje, que já desistiram de sonhar. Que as lutas, que o adiamento, as frustrações, a falta de apoio, estão roubando a sua energia, roubando a sua força. Mas hoje, meus amigos, eu tive uma convicção total, quando Deus me direcionou a falar desse texto. Eu tive uma convicção assim, total, completa, de que hoje Deus está renovando sonhos aqui. Cara, não deixa de sonhar. Não deixa de sonhar, não deixa de orar, não deixa de ir a Siló, ou seja, na presença dEle, não deixa, sabe, não permita que as vozes dos destruidores de sonho te paralisem. Não, porque Ana não permitiu que Penina a paralisasse, Ana não permitiu que Eucana paralisasse. Ana, imagina a frustração, ela dentro da igreja. Se coloque no lugar de Ana hoje, você aqui dentro da igreja, você orando, clamando, e eu chego para você e digo, você está bêbada? Imagina, irmãos, a dificuldade dessa mulher. Mas ela tinha um sonho legítimo, para o qual ela não estava disposta a abrir mão. Qual é o sonho que você tem nessa noite?